no seu navegador, na barra do seu navegador, e aí você pode mandar lá. Ou então, se você estiver assistindo do celular, tem um campozinho, é só apertar nos 3 pontinhos, compartilhar link, que aí você tem acesso a esse link. A gente já tá avisando aqui para que envie o link correto, tá ok? Vamos lá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Se você chegou agora, por gentileza, coloque seu nome no chat e série, porque vai ser feita a frequência. Fora isso, é importante que você fique aqui e aguarde a gente dar início à nossa reunião, tá certo? Nossa revisão é importante para que vocês consigam resolver a primeira avaliação de língua portuguesa, que está disponível no portal educacional e também no Google Class. É importante ter papel e caneta para anotar suas dúvidas, né? E também para que você consiga anotar as dicas que eu vou passar. O do Meet só vai chegar provavelmente próximo de 15 horas, porque a reunião do nono só começa às 15. Lembrando que aqui é a live, né? A revisão do 7º ano. Repetindo, tem gente no chat perguntando o que é para fazer. Escreva seu nome e a sua série. Caso você tenha alguma dúvida, você escreve também no momento em que eu estiver explicando, ou depois, quando a gente parar para responder os questionamentos, se ainda tiver tempo hábil, tá certo? A gente tem 1 horinha de live. Em virtude desse atraso, a gente já perdeu alguns minutos, mas eu creio que vai dar tempo sim, da gente fazer todo o cronograma que foi estipulado. Nós estamos no momento com 13 participantes, é isso? Vamos aguardar a chegada de mais alguns. Bem-vinda, Maria Eduarda Guimarães, Camille Vitória, Davi Rebelo, Bianca Cerejo, Maria Clara. Estou com muita saudade de vocês, né? Desde o ano passado que a gente não se vê. Esse momento é muito importante, né? Porque cria uma sinergia, né? Esse contato, mesmo que em forma de live, a gente consegue sentir um pouco mais da turma. Para a gente que é professor, principalmente que é acostumado com a sala de aula, é muito importante que a gente esteja sempre recebendo esse feedback de vocês, entendendo quais são os questionamentos, os pontos em que vocês estão com mais dúvidas, porque a gente não nasceu sabendo,
né? Eu sei que muitos conteúdos que estão sendo vistos agora, nesse momento do aula em casa, são revisões, né, de algo que vocês já viram. Porém, a gente segue sempre tentando se aperfeiçoar, na verdade, mesmo que a gente já tenha visto um conteúdo, é importante a gente rever até que ele fique internalizado e a gente não tenha mais dúvidas sobre ele, sobre o emprego deles, tá certo? Então, é muito importante que vocês continuem acompanhando essas aulas e anotando aquilo que vocês estão em dúvida, que vocês acham que, de repente, o professor deixou passar batido lá, porque como aula em casa ele é para toda a população, então, de repente, você até manda o seu questionamento na hora do ao vivo, porém o professor não responde, ou então não dá tempo, ou então não é bem aquilo que você entendeu depois, e aí surgiu uma outra dúvida, e o seu professor da escola está aqui para isso, né? Então, de repente, se ainda sobrou alguma dúvida, algum questionamento, é importante que você fale com o professor responsável pelo seu grupo, peça para conversar comigo, ou então peça para o seu pai entrar em contato, para que a gente consiga manter totalmente fechado esse círculo, né, que se criou em volta da educação à distância, né? Porque se há uma quebra de comunicação, você fica no déficit, né? Quando você não consegue aprender direito um conteúdo. Então, a gente está seguindo um plano desenvolvido pelo governo do estado, que são essas aulas à distância, para que vocês não ficassem desassistidos, né? E nós, professores, estamos trabalhando para que vocês consigam ter o melhor acompanhamento, né? Mesmo à distância, mas que vocês consigam, em cima dos conteúdos que estão sendo trabalhados, que vocês consigam ter realmente um feedback eficiente nosso, né? Um retorno sobre as dúvidas, sobre os questionamentos e também, principalmente, sobre as sugestões que vocês têm a dar para aprimorar o nosso trabalho, para a gente desenvolver sempre essa parceria educacional, que é fundamental, né, dentro de qualquer escola. A escola ela não é feita só pelo professor, não é feita só pelo pedagogo, não é feita só pela gestora, mas a escola principalmente é feita pela comunidade escolar, que são vocês, alunos, pais, que fazem com que ela realmente tenha vida, tá certo? Então, vamos lá. Eu creio que quem tinha que entrar já entrou, né, na live. Estamos com 14 pessoas, não é um número bastante bom para o conteúdo, para a quantidade de alunos que nós temos dentro das duas turmas de 7º ano. 14 alunos é pouco, porém, eu não posso mais esperar, porque nós estamos perdendo um tempo precioso, que é o tempo do aprendizado, tá certo? Então, vamos lá. Eu peço que, se você entrar no chat agora, você coloque seu nome, a série, e aguarde um momento em que surgir uma dúvida para que você volte a falar no chat, tá bom? Não é para ficar aqui no chat batendo papo e nem conversando com coleguinha, tá certo? Eu abri o chat, deixei o chat aberto para que vocês enviem as suas dúvidas. Lembrando que o professor Davi, o nosso pedagogo, está monitorando as conversas, tá certo? Para que vocês tenham a maior assistência possível dentro dessa revisão que nós iremos dar início agora. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sei que a maioria dos alunos que está aqui já me conhece do ano passado, né? Eu sou a professora Jesua Maia. Eu sou formada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, tá certo? E sou especialista em jornalismo científico pela Fiocruz. Eu leciono há 3 anos na Escola Estadual de Tempo Integral, professora Leonor Santiago Mourão. Eu me considero uma pessoa criativa,
Eu adoro aprender sobre tecnologia, eu adoro estudar sobre linguagem, não é à toa que eu sou formada em letras, porque eu sempre fui apaixonada por leitura, sempre fui apaixonada pela essas possibilidades que nós temos quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente interpreta. E fazer o curso de letras, ele não foi a opção que tinha, mas sim foi uma paixão que eu nutria desde a minha infância. Afinal, eu sou filha de professora, irmã de professora, então eu sempre fui cercada desse ambiente educacional. E hoje, para mim, é um prazer, né, ser uma mediadora, né, do conhecimento, tá aqui fazendo esse papel de mediadora, de levar um pouco do que eu sei, do que eu conheço para vocês que são os meus alunos queridos. Professor também tem hobby, professor também se diverte, né? E o meu hobby é cantar, eu adoro cantar. Inclusive na minha igreja a gente tem grupo de louvor. Desde criança eu gosto de cantar. E eu gosto de navegar, como todo ser humano, nas redes sociais. Adoro TikTok, eu acho bem engraçado os vídeos que tem lá. Sou muito, que eu posso dizer, sou uma cliente assídua de Instagram, espectadora assídua de Instagram, porque eu adoro essa rede social. Não é à toa que eu levantei essa bandeira que o Leonor tinha que estar nessa rede social, porque nós precisamos falar essa linguagem da internet, que é a linguagem que a maioria de vocês, alunos, mais está habituado e mais tem facilidade de compreender, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa sobre o que a gente entende de internet, o que a gente tem de internet e o que a gente pode fazer, as infinitas possibilidades que nós podemos ter a partir desse mundo virtual, tá certo? E vocês? Agora tem uma pergunta, né? Quem são os meus alunos que estão aqui agora? Quem são vocês? Ah, professora, mas a gente já se apresentou, a gente já fez a frequência aqui. Eu quero saber um hobby de vocês. Qual é o hobby de vocês? Eu já contei para vocês que eu adoro ficar na internet, no Instagram. Eu adoro ver vídeo no TikTok, ver as dancinhas que o pessoal faz. Eu acho maravilhoso. E eu gosto de cantar. E vocês, o que vocês gostam de fazer? Eu quero que vocês respondam lá no chat, tá bom? 1, 2, 3, rapidinho. Responde para mim. O que você, aluno do Leonor, 7º ano, gosta de fazer em casa? Não vale responder que é estudar, porque eu sei que tem o estudo com obrigação, né? Tem que estudar. Ai, que saco. Tem que assistir aula. Tem que assistir live. Que chato. Mas aí, me conta, o que você gosta de fazer naquelas suas horas vagas, hein? Me conta aí. Gosta do quê? De jogar Free Fire? O que mais? Gosta de assistir vídeos no TikTok? Gosta de ler? Me contem. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o chat aqui. Vamos lá. A gente já falou que o chat é para interação com a live, não para ficar com conversinhas paralelas, viu? Bom, tem gente aqui respondendo que gosta de vídeos de TikTok. Depois vocês enviem para mim lá no meu Instagram o TikTok de vocês para eu seguir. Tem problema não. Tem gente que gosta de ver vídeos no YouTube, eu também gosto. Ainda mais vídeos educativos que ensinam a gente a fazer um monte de coisa. Eu gosto de jogar League of Legends e Minecraft. Uau! Temos um jogador entre nós. Gosto de desenhar. Vitor Hugo, sua mensagem não entrou, acho que por algum motivo. Reveja aí o que você escreveu. Jogar. Eu gosto de dançar, gravar TikTok e aprender coisas novas. Muito bem. Futebol. Ver Netflix. Eu adoro ver Netflix. Gosto de ver séries. Desenhar, jogar, dançar. Muito bem. É bom saber que vocês, assim como eu, têm essa sinergia, essa interação
com coisas reais, né? Não é porque eu sou a professora que eu não tenho uma vida comum ou que eu tenha gostos diferentes dos seus, né? Então, o que me diferencia é o meu conhecimento de vocês. Fora isso, todos nós somos humanos, todos somos iguais, com nossos gostos, com as nossas vontades, certo? E temos também nossos gostos para a diversão, para os hobbies, certo? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Eu fiz uma pequena... Let's go, vamos à revisão. Eu fiz uma pequena linha do tempo do que a gente já aprendeu até aqui, tá certo? Então, a gente já viu dentro das aulas do Aula em Casa alguns desses conteúdos que eu coloquei aqui. O primeiro conteúdo foi sobre lenda e mito e a diferenciação entre os conceitos de lenda e mito. O segundo conteúdo falou sobre as fábulas, os conceitos e as características do gênero da fábula. Terceiro conteúdo foi sobre os pontos, a pontuação, né? O ponto de interrogação, ponto de exclamação, como ferramenta de sentido. E aí a gente está vendo charge e o conteúdo de causa e consequência e os elementos da crônica, certo? Então, a minha avaliação, ela pontuou os 3 primeiros assuntos vistos dentro do Aula em Casa, tá certo? Então, se você já teve acesso lá, já baixou a sua atividade, você viu que eu pontuei 3 tópicos, 3 assuntos principais, né? Que foram a lenda e o mito, a fábula e esse ponto de interrogação e ponto de exclamação, que foram as últimas questões que eu passei na nossa provinha, tá certo? Entrar, né? Vamos fazer uma imersão no universo das lendas e dos mitos. Eu coloquei como primeira alternativa, como primeira questão, uma alternativa baseada nesse mito, né, da criação do fogo, né? Vamos ler juntos. Epimeteu era irmão de Prometeu. Ambos foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe, assim como aos outros animais, os atributos necessários à sua preservação. Epimeteu tratou de atribuir a cada animal seus dons variados de coragem, força, rapidez, asas a um, garras a outro, etc. Quando, porém, chegou a vez do homem, que tinha de ser superior a todos os outros animais, Epimeteu tinha gastado todos os seus recursos. Prometeu, com a ajuda de Minerva, a deusa da sabedoria, trouxe o fogo para o homem, e com esse dom o homem assegurou a sua superioridade sobre todos os outros animais. Então, vamos lembrar um pouquinho que os mitos, eles sempre contam o quê? A origem de alguma coisa, né? E onde a gente vê bastante a presença desse gênero textual, que é o mito, é nas narrativas dos gregos, né? Narrativas greco-romanas, a gente vai encontrar bastante. E eles sempre buscam explicar a origem e o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Ou seja, eles tentam sempre dar uma justificativa para aquilo que são características inatas, ou seja, que já nascem com o homem, certo? Dentro do mito, eu tenho algumas características principais dele, que são: ele sempre é explicativo e simbólico, certo? Então, percebam que dentro desse texto que eu trouxe, eu tenho o fogo, o símbolo do fogo, a criação do fogo como elemento de superioridade ao homem. Por que foi escolhido o fogo? Porque nenhum dos outros animais até então conseguia ter esse domínio, certo? O homem, ele veio para dominar sobre todos os outros seres. E como ele iria fazer para dominar se os outros seres já possuíam características, né, atributos necessários à sua preservação, coragem, força, rapidez, asas, garras? O que diferenciaria o homem?
veio o fogo. O fogo, ele traz para esse mito exatamente o aspecto transformador, né? Porque o fogo, ele transforma as coisas, ele tira as coisas do seu estado natural, né? O fogo, ele tanto serve, por exemplo, para preparar um alimento, quanto ele serve para destruir alguma coisa, certo? Então, o princípio desse mito é exatamente mostrar o poder que está intrínseco do simbolismo do fogo. Então percebam que o mito, ele sempre vai ser explicativo e simbólico. Geralmente ele está relacionado à religião. Onde é que a gente vê religião aqui nesse mito? Quando eu percebo que existem deuses, certo? Então, os deuses antigos, né, que são os deuses gregos, eles são uma espécie de religião, né? Por que eles eram cultuados e adorados? Por causa do seu poder, certo? Então, quando eu vejo aqueles filmes dos Vingadores, que eu vejo o Thor, né? O que representa o Thor? É o seu poder, não é a sua beleza, não. Ele é um homem bonito, mas o que faz o Thor ser diferente? É o seu poder, né? Ele é um deus, então ele possui um poder além do que é na nossa competência humana, né? Ele traz pra gente algo que nós humanamente não temos, né? Que é o poder de fazer coisas sobrenaturais, certo? O mito, ele também explica a origem e o fim das coisas. Nesse caso aqui, ele explicou a origem, né? A origem do homem. E, claro, ele não possui um embasamento científico, pois trata-se de uma história, né, que se perpetua com o tempo, mas que a gente sabe que é uma história fictícia, né? É uma justificativa para aquilo que existe ao nosso redor, mas que não há uma explicação científica, certo? Diferente dos mitos, as lendas não. As lendas, elas vão tratar dessa fantasia, só que aí elas vão justificar coisas que fazem parte da nossa tradição, do nosso regionalismo. Vejam que existe uma diferença quando eu penso num mito grego, lá da Grécia Antiga, que eu não conheço tanto, mas quando eu penso, por exemplo, na Vitória Régia, na lenda da Vitória Régia, na lenda do Guaraná, quando eu penso na lenda do Boto, o que eu vejo? Uma realidade próxima à minha. Por quê? Porque faz parte da minha cultura, tá? Então, a primeira coisa que eu vejo dentro das lendas é que elas são narrativas, também transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Então, eu já vejo que eles trabalham muito mais com a fantasia e também com o meu aspecto cultural. Então, as nossas lendas brasileiras, por exemplo, que a gente vai ter, são lendas que justificam os guardiões da floresta, como Curupira, como Saci Pererê. Eu também vejo lendas da Iara, do Boto, sempre ligadas a essa parte cultural, mas sempre tendo esse aspecto misterioso, sobrenatural. E elas também não se baseiam, né, em lógica, em ciência, porque são, claro, criadas, né, são frutos da imaginação do homem. Vamos em frente. Eu fiz 4 perguntas a vocês sobre o nosso primeiro texto, né? De acordo com a história de Epimeteu. Ai, peraí que passou. Deixa eu voltar aqui. Pronto. De acordo com a história de Epimeteu, o que Prometeu trouxe ao homem? Respondam aí rapidinho no chat. 1, 2, 3 e... Hello! Eu esqueço que tem um delay entre o que eu falo e o que vocês ouvem. Existe um tempinho de delay que a gente chama na transmissão. Mas vamos lá. Epimeteu, de acordo com a minha história, Epimeteu
Prometeu, aliás, trouxe ao homem o quê? Qual foi a origem do fogo, né? É um símbolo. E por que o homem se tornou superior a todos os outros animais? Eu já expliquei isso lá atrás, né? Por causa do poder que o fogo tem, que é um poder de transformação, né? Quais as personagens míticas da história, né? Quais são os deuses que temos nessa história? Volte lá que você vai saber responder, né? Epimeteu, Prometeu, Minerva. E aí, por fim, você vai escrever com as suas próprias palavras. Eu não quero que você escreva o conceito que está no livro ou no caderno digital. Eu quero apenas que você escreva o que você entendeu. Toda vez que você se deparar com uma pergunta que pergunta exatamente o que você entendeu, eu quero exatamente que você coloque com as suas palavras, certo? Qual foi a sua impressão sobre a explicação, certo? Eu não quero que você vá no Google, eu não quero que você vá no seu livro, eu quero que você diga o que você entendeu com as suas palavras, tá certo? Então pensem nisso. Como eu posso explicar o mito depois de ter ouvido tudo que a professora Jesus explicou pra gente? Deixa eu lembrar aqui. São histórias que falam sobre a criação. Isso aí eu lembro dela ter falado. Tem outras características, né? São histórias que não têm embasamento científico. Olha aí, eu já entendi. Ou seja, você está escrevendo a partir das suas impressões, com as suas próprias palavras, tá? Então, eu não quero que vocês pesquisem conceito. Eu quero que você escreva aquilo que ficou gravado, tá certo? Do que foi falado aqui para vocês, do que foi explicado para vocês. Ok? Estamos combinados? Nada de copiar conceito do Google, nada de copiar o que está escrito lá no caderno digital. Ok? Vamos lá. Indo um pouquinho mais para frente, nós temos um pouquinho mais... Tá aqui. Eu trouxe aqui para vocês uma fábula, né? Uma questão sobre as fábulas. E o que a fábula é? A fábula, gente, é um texto narrativo que tem animais como personagens e geralmente tem uma lição de moral. Então, eu sempre vou aprender alguma coisa através da fábula, certo? Então, eu tenho que me preocupar realmente com aquilo que está sendo ensinado. Quando eu vou escrever uma fábula, eu tenho também que ter essa preocupação de passar uma lição, uma moral para o meu leitor, né? A fábula, ela sempre vai usar os animais, as forças da natureza e os objetos nas fábulas, eles vão ter as suas características humanizadas. Então, quando eu lembro de Bela e a Fera, é um ótimo exemplo da gente ver o que são as características humanizadas dentro de objetos, porque a gente tem um guarda-roupa que fala, eu tenho um relógio que fala, um castiçal que fala, uma xícara e um bule que falam. Então, existiu ali uma animação daqueles objetos com características humanas, né? Foram dados sentimentos a eles. E isso, claro, a gente vê bastante numa história de fábula. As temáticas das fábulas, elas geralmente estão ligadas a alguns questionamentos humanos, né? Intrigas, covardia, vaidade, mesquinhez, porque é exatamente através desse sentimento é que a gente consegue trazer a lição de moral que o texto de fábula tanto precisa. Então, eu preciso retomar esses sentimentos para que eu consiga escrever um texto de fábula, formatar ele da forma correta, escrevê-lo de forma correta, tá certo? É voltada sempre para acontecimentos do cotidiano. O texto, ele é simples e de fácil compreensão, ou seja, eu não preciso trazer para o meu texto de fábula uma linguagem rebuscada, até porque ele é muito utilizado logo quando a gente é criança e está aprendendo o que é certo, o que é errado, porque ele é um texto extremamente educativo, justamente por ele ter esse fundo de moral. As fábulas, elas também podem ser bem-humoradas, expressivas,
e elas sempre retratam algo que aconteceu. Os verbos sempre vão estar no pretérito. Vamos lá. A questão 5, eu fiz essa pergunta para vocês. Sabendo que fábulas são composições literárias em que os personagens são geralmente animais, forças da natureza, objetos que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, responda: qual é o objetivo da fábula? Quem pode me dizer qual é o objetivo da fábula? Será que é contar histórias fantásticas sobre a criação do universo? São as fábulas que contam sobre a criação do universo? Não sei, hein? Será que as fábulas são histórias para ler para as crianças antes de dormir? Não sei. Será que as fábulas são histórias que contam a origem de uma sociedade? Também não sei. Será que as fábulas, elas contam histórias que visam a transmitir uma lição de moral, de caráter instrutivo? Tá bem fácil, né? Depois da minha explicação, eu duvido você errar essa. Não vou dar a resposta certa porque eu tenho certeza que os meus alunos são os mais inteligentes. E eles não vão errar essa, porque tá muito fácil. Tá muito, muito, muito fácil. Tá bom, gente? Então, resolvido o esquema da fábula, vamos em frente. Temos mais uma questão sobre esse assunto que vai entrar agora. Assinale a alternativa que não contém. Eu quero que vocês prestem muita atenção dentro da formatação das minhas perguntas, porque eu adoro fazer essas pegadinhas. Não contém, quer dizer, todas as outras características vão ter dentro da fábula, exceto uma. Então, eu já dei várias características da fábula para vocês, certo? As fábulas são o quê? Simples, comum e de fácil compreensão? Não sei. São bem-humoradas e expressivas? Será? Será que é a letra C, que não há diálogo entre os personagens na fábula? Será que as fábulas têm espaço restrito? Será que as fábulas têm tempo indeterminado? Bom, eu tenho que procurar aquela que eu tenho certeza que não é. Então, quando eu lembro, olha só, eu coloquei aqui a fábula dos 3 porquinhos. Será que essa fábula aqui, ela é de fácil compreensão? Creio eu que ela seja. Será que essa fábula aqui, ela é bem-humorada, expressiva? Eu acho que é. Será que tem diálogo entre os personagens aqui? Opa, se tiver diálogo, já vai ter uma errada aqui. Será que essa é a errada? Outro ponto que vocês têm que pesquisar aí. Será que o espaço dessa fábula é restrito? Eu acho que tá bem claro para mim que o espaço aqui é uma floresta. Eu já estou sabendo que é, né, uma floresta. Então, eu acho que esse espaço aí tá restrito. Se tivesse 2 espaços ao mesmo tempo, mas eu só estou vendo um espaço. E esse tempo aqui é determinado? Eu sei em que ano se passou essa história? Não, né? Esse tempo é indeterminado. Então, acho que essa aqui também deve estar certa. Qual será a resposta da questão 6? Difícil, né? Poxa vida, professora malvada. Não vou dar essa resposta, mas eu tenho certeza que você colocou aí no chat, que você já tem certeza que a resposta da questão 6 é... Não vou falar, eu tenho que me controlar, porque eu tenho que incentivar o quê? O conhecimento dos meus alunos. Então, vamos em frente. Uau! E o que a professora Jesua trouxe aqui na questão 7? Sabendo que lenda... agora a gente já vai trocar todo o assunto. Tô vendo aqui vocês passando cola aí.
Já tem gente falando que na fábula sempre tem diálogo. Questão 7, gente, vamos lá, vamos lembrar o que a gente viu sobre a lenda. Sabendo que lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, cite 3 lendas que você conheça. Será que essa imagem fala sobre alguma lenda para mim? Quem pode me dizer uma lenda que exista nessa imagem? Eu vou até tentar trocar aqui o lugar do meu vídeo para vocês verem melhor. Deixa eu ver se vai passar. Pronto. Troquei o lugar do meu vídeo só para você analisar melhor. Eu criei com todo carinho esse cenário para vocês. Me digam aí, 3 lendas existentes que você se lembra, que você conhece e que você consegue ver nessa imagem aqui. Já tem gente respondendo, vocês sabem muito, olha, tô impressionada com vocês. Tô gostando de ver, estão prestando atenção na aula, estão mandando muito bem no chat, e é isso aí. Eu tenho alguns personagens aqui dentro dessa imagem e com certeza esses personagens fazem parte da nossa tradição cultural. Lembram que eu falei que a lenda, antes de tudo, ela vai trazer esse aspecto da nossa tradição cultural, certo? Vai trazer a fantasia, a ficção, mas ela sempre é cercada de mistério sobrenatural, certo? Então, a gente não vai encontrar razão, lógica, ciência dentro desse texto. Eu vou sempre ter o aspecto imaginativo presente e sendo sempre o mote principal. Então, é o sobrenatural, é o que eu não posso explicar, que vai estar presente dentro desse texto. E eu tenho certeza, gravem, printem essa tela, para você não esquecer o que você vai responder para mim na hora de você enviar o seu exercício, que eu tenho certeza que depois dessa explicação você não erra nunca mais sobre as nossas lendas, tá certo? Estou muito feliz porque eu estou vendo no chat o comentário de vocês, muito bem. Muita gente participando e isso é muito importante. Vamos lá. Nossa 8ª questão. Deixa eu mudar aqui a minha posição de lugar. Vamos lá. Pronto. Minha 8ª questão, ela vem trazer pra gente o assunto da pontuação, que nós também já vimos no Aula em Casa. A pontuação, ela nos acompanha desde que nós aprendemos a ler e escrever. A gente sabe que a gente tem que transmitir para o texto as ferramentas de entonação que fazemos na fala, certo? Quando eu falo, eu trago dentro da minha entonação vocal todo o meu contexto de fala. Então, se eu estou brigando com vocês, atenção, silêncio! Se vocês ouvem isso, vocês já automaticamente percebem que eu estou tentando chamar atenção. Mas como é que eu vou fazer isso dentro de um texto? Através da minha pontuação, certo? Então, a pontuação é fundamental para que eu consiga interpretar um texto corretamente. Então, é a base de tudo você saber não só escrever as palavras corretamente, mas também saber colocar corretamente no seu texto as pontuações. E a primeira pontuação que nós vimos na nossa videoaula, né, na nossa aula em casa, foi o poder que a exclamação tem, né? Porque eu falo que é poder, porque a exclamação, ela traz a intensidade, certo? É aquele momento da fala que você quer chamar atenção. Toda vez que eu quero chamar atenção, eu faço algo exclamativo, algo que chame atenção, algo que venha a despertar automaticamente a pessoa, né, com quem eu estou dialogando, tirá-lo
de um estado, né? Ele transforma o estado da pessoa, né? Se eu estou inerte, dormindo na aula, e eu chamo atenção, atenção! Aí você, oi, acordei, professora, tava dormindo, mas tô bem agora. Então, dentro do texto, como é que eu faço isso? Quando eu uso o meu sinal de exclamação, certo? A exclamação, ela vai aparecer principalmente na expressão de sentimentos. Ela indica susto, exaltação, entusiasmo, exaltação, indignação. Que belo dia de sol, que tarde ensolarada. Como eu passo essa expressão que eu falo tão veementemente na minha voz, como eu faço isso no texto? Através da minha explicação exclamativa, que eu vou colocar na minha frase. Coloquei a frase, que belo dia de sol. Coloco lá uma exclamação, automaticamente, quando o meu leitor vê, ele, que belo dia de sol. Ele consegue entender a mensagem que eu quero falar. Sabendo disso, cientes disso, eu quero dizer para vocês que creio eu que está muito fácil agora você construir uma frase que contenha o uso correto do ponto de exclamação. Tem alguém com dúvida aí? Ah, professora, tá fácil demais. Tá fácil demais, então vamos para a próxima questão, certo? E não esqueça de construir a sua frase exclamativa. Vamos lá. Questão número 9. Construa uma frase que contenha a correta utilização do ponto de interrogação. Da mesma forma como eu já expliquei para vocês que na fala eu transmito através da minha entonação o que é uma exclamação, o que é uma pergunta, no meu texto eu vou ter que usar um sinal gráfico, né, para indicar esse estado, esse sentimento. Dentro de uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação, né? Quando eu coloco esse ponto, automaticamente o meu leitor ele já consegue entender, né? Opa, tem uma pergunta sendo feita. Vocês estão gostando da aula? Responde aí para mim. Fala aí. Gostou da aula de hoje, professora? Ó, tá top a aula. Ponto de interrogação, ele é fundamental, tá certo? Percebam que dentro desse ambiente virtual, em que a gente escreve muito, muitas vezes você coloca um enter, né, no seu tecladinho e acha que a pessoa já entendeu. Porém, você tem que ter muito cuidado com isso, porque enter não é ponto de interrogação, não é ponto de exclamação, tá? Então, quando você estiver escrevendo, mandando um bate-papo, estiver no chat com alguém, não esqueça de pontuar para que a pessoa consiga entender completamente aquilo que você está passando. Então, já que vocês estão entendendo tudo, creio eu, não haja mais dúvidas sobre a nossa interrogação, né? E não vai ser tão difícil construir esta frase. Por fim, a nossa 10ª questão, ela traz uma propositura para vocês, né? Propõe que vocês construam uma frase interrogativa indireta. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que o professor lá do Aula em Casa, ele passou rapidamente, ele só pincelou sobre as frases interrogativas indiretas. Porém, quando a gente está no dia a dia, é muito comum a gente se pegar tendo esse tipo de questionamento, né? Muitas vezes, ao formular uma frase, eu não vou precisar colocar o ponto de interrogação, sendo ela uma frase interrogativa indireta, quando a minha pergunta estiver implícita dentro de um texto, né? Dentro de uma construção frasal. Então, percebam, quando eu falo, vai ter aula hoje? Eu tenho o quê? Uma pergunta direta, de forma direta. Vai haver aula hoje? Já começou a live? Perguntei de forma direta. Mas quando eu falo, os alunos perguntaram se irá
haver aula hoje, se haverá aula hoje. O aluno perguntou se a live já começou. Perceberam a diferença? Quando ela está de forma indireta, eu não vou precisar ter o ponto de interrogação. O que vai entrar aí é o ponto final, parágrafo, porque ela vai estar dentro de uma frase indireta, certo? Eu não vou ter uma pergunta direcionada a alguém, não tem um interlocutor. Eu estou apenas relatando algo que aconteceu. Os alunos perguntaram se a live já havia começado. É diferente de eu perguntar diretamente: a live já começou? O aluno perguntou se a live já havia começado. Percebam a diferença? Então, quando eu tenho um interlocutor, quando existe um diálogo, a minha frase tem uma interrogação feita de forma direta, né? Estou falando eu e meu interlocutor. Existe um diálogo. Mas quando eu falo sobre a situação de questionamento, aí sim eu construo uma frase interrogativa indireta, tá certo? Então, prestem atenção na formulação dessa última questão para não errar, tá? Tenho certeza que ainda ficou algum ruído, porque vocês têm que perceber que a questão da interrogativa indireta ela é ligada à semântica, que é o estudo do discurso, certo? Daquilo que eu estou escrevendo e relatando, que é diferente de quando eu estou construindo um diálogo dentro de uma narrativa. Você vai à praia hoje? Disse o garoto. Eu colocaria uma interrogação. Você vai à praia hoje? Disse o garoto. Agora você coloca assim: o garoto perguntou se você iria à praia. Percebam que aqui não precisaria de uma interrogação. Você vai à praia? Preciso da interrogação. A professora perguntou se vocês estão gostando da aula. Não preciso. Então, percebam que quando eu troco a pessoa do discurso, quando eu saio do discurso direto, pessoal, e passo para o discurso semântico, certo? Dentro de um texto, dentro de algo que está sendo explicado, aí sim eu troco a minha frase de interrogativa direta para uma interrogativa indireta. Certo, pessoal? É entendido? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um momento muito importante. Antes da gente encerrar a nossa transmissão, eu quero que vocês parem um pouco para refletir que esse momento, apesar de ser um momento difícil, mas ele é um momento fundamental e de profundo crescimento. Estudar em casa pode ser difícil, mas é possível, porque eu preciso ter apenas o quê? Dedicação e esforço, que é algo que eu já colocava em prática lá na escola. Então, vocês estarem aqui nesse momento participando, interagindo, só prova que vocês estão engajados no sucesso desse momento online, certo? Então, eu sei que a atividade remota ela é uma atividade diferenciada, ela tem todo o seu... todas as suas diferenças daquilo que a gente está habituado em sala de aula, mas não é impossível de ser executado. O impossível, sabe o que é? Aquilo que a gente não quer fazer. Isso sim é impossível. Porque o resto, quando a gente quer, quando a gente se dedica, quando a gente se propõe a fazer, a gente consegue. Tenham isso em mente. Outro ponto muito importante. Vamos reforçar as nossas habilidades? Vamos. Se você é bom em português, vamos reforçar o português, vamos continuar estudando português. E, professora, eu gosto de português, mas não gosto de matemática. Não vai se esforçar? Vai dobrar o esforço, porque a gente precisa viver com metas e com superação de dificuldades, tá? Então, o que é habilidade? A habilidade é